para iniciar nosso atendimento, nós precisamos ter uma visão ampla do nosso local do acidente através de uma avaliação desse local. Faz parte da primeira etapa básica a gente chegar ao local do acidente ou onde se encontra o acidentado, para a gente assumir o controle da situação de forma rápida, segura. A gente precisa fazer uma avaliação dessa ocorrência, obter o máximo de informações possíveis sobre o ocorrido, né, entender a logística do acidente de forma ágil, decidida. A gente vai observar também os perigos que existem tanto para o acidentado quanto para o socorrista, porque não é interessante a gente entrar em uma cena onde existe um alto risco para o socorrista. Logo mais à frente vamos detalhar isso. Mas de primeira mão, então, a gente precisa evitar ao máximo pânico, como eu trago aqui. Vamos procurar a colaboração das outras pessoas, evitando curiosos, dando ordens breves, claras, objetivas e concisas, porque o quanto mais sou clara, mais eu sou breve, mais eu estou agilizando aquele atendimento e também facilitando com que ele seja atendido o mais rápido possível. Então, eu preciso tirar da cena aquilo que está, de fato, atrapalhando a avaliação e o desenvolvimento ou colocando em risco a minha vida, que no caso socorrista, quanto a vida do acidentado. Vamos manter afastados os curiosos, como eu falei, né, para evitar confusão e para ter espaço em que se possa trabalhar da melhor maneira possível. É importante observar rapidamente os perigos para esse acidentado, né? E para quem estiver prestando socorro, como eu falei anteriormente, a vida do socorrista é de extrema importância, então é necessário que haja uma atenção a esse ambiente, principalmente em relação a fios elétricos soltos, desencapados, tráfego de veículos, andaimes, vazamento de gás, máquinas que estejam funcionando. Também tem que ser importante identificar as pessoas que podem te ajudar, pessoas que você consegue reconhecer a proatividade, que conseguem ter uma agilidade para ser uma força, para somar uma força na hora do socorro. Então, deve-se desligar a corrente elétrica, quando possível, evitar fogo, chamas, faíscas, fagulhas. A gente vai afastar pessoas que estiverem próximas ou desprotegidas dessas presenças de gás, retirar a vítima de afogamento da água, claro, com a forma e a técnica correta. Nós vamos ver detalhadamente isso mais à frente, em uma outra oportunidade. Então, desde que todas essas atitudes podem ser realizadas desde que se faça com uma segurança tanto para quem está socorrendo quanto para o envolvido, né? Tem que se evacuar a área de risco caso haja, por exemplo, uma iminente explosão ou então um desmoronamento. Precisamos avaliar esse acidentado, né? Depois que eu fiz toda a avaliação do local, vi as condições, vi que tem condições de entrar, encontrei pessoas que podem somar nesse socorro, vou dar ordens objetivas, claras. Nós precisamos avaliar esse acidentado na posição em que ele se encontra, se mobilizá-lo precisa ser feito com segurança, né? A gente não vai aumentar os riscos ou aumentar um trauma de um acidentado. Pelo contrário, a gente está ali para diminuir qualquer risco e agilizar ao máximo possível o atendimento, né, de forma responsável. Então, sempre que possível, tem que se manter o acidentado deitado, de costas, até que seja examinado e até que se saiba os danos sofridos, né? Eu não vou, ao chegar no local, pedir para o acidentado se levantar e avaliar. Não, eu preciso avaliar primeiro, depois que eu vi a cena, vi que ele não está correndo nenhum risco e que aquele local que ele está é seguro para eu fazer uma avaliação, eu vou fazer uma avaliação dele, dos sinais vitais, vou ver respiração. Então, não se deve alterar essa posição até que se acha realmente entender a causa do acidente,
entender os órgãos que foram envolvidos, prejudicados no acidente, porque eu preciso refletir cuidadosamente, né? O que aconteceu, qual vai ser a minha conduta a ser tomada, porque dependendo da situação, eu vou ter uma conduta, é um desmaio, ou então não é, foi uma súbita, né? Se sentiu um mal súbito, então eu preciso entender, né, essa cinemática. E logo que se chega ao acidentado, é muito importante falar disso, né? É preciso tranquilizar esse acidentado. Eu vou transmitir o máximo de segurança, né, de conforto para ele, porque a circunstância, a situação mexe muito com as emoções de todos que estão envolvidos, principalmente do acidentado. Então, eu preciso, com calma, com tranquilidade, me apresentar ao acidentado, explicar a situação, se mostrar disponível, né, falar do seu conhecimento, fazer uma descrição da cena para que consiga tranquilizar, né, para que consiga diminuir essa ansiedade do acidentado, se ele estiver consciente, claro, e falar também do estado geral dele, né, que ele precisa colaborar para que você consiga tomar as devidas providências e criar ali um elo de confiança. Avaliação e exame de estado geral do acidentado. Como é isso? Então, depois que eu avaliei a cena novamente, conversei com o acidentado, consegui ajuda, qual vai ser a minha segunda etapa básica? Eu vou avaliar esse acidentado de uma forma de estado geral, eu preciso ter um panorama geral desse acidentado. Tem que ser rápido, né? Um exame rápido, sistemático, e aí eu tenho algumas prioridades. Quais são elas? Estado de consciência, eu vou avaliar as respostas lógicas. Qual o seu nome? Seu Francisco? Eu vou, se ele estiver acordado, né, ou inconsciente, eu tentar acordar. Seu Francisco está acordado? Ou qual o seu nome? Na verdade, já falei o nome dele, né? Qual a sua idade? Onde o senhor mora? O senhor sabe onde o senhor está? São perguntas que vão analisar o estado de consciência deles, respostas rápidas e lógicas. Respiração, eu vou observar através dos movimentos torácicos, abdominais, a entrada e a saída do ar desse paciente através das narinas ou então da boca. A gente vai checar, pode ser colocando a mão ou então chegando mais próximo, porque quando existe uma dificuldade de respiração, nós precisamos buscar, né? Então, quando eu me coloco mais próxima do paciente ou do acidentado, eu consigo perceber. Hemorragia, né? Eu preciso avaliar a quantidade de volume, ou de sangue, o volume, a qualidade do sangue que ele está perdendo, cor, né? Então, eu preciso ver se é arterial ou se é um sangue venoso, porque isso define muito as minhas condutas. As pupilas, preciso ver a simetria das pupilas, ver se elas estão iguais, se realmente existe essa dilatação da pupila. E a temperatura do corpo, eu vou observar a sensação de tato na face, nas extremidades. Preciso ver se está frio, se está muito quente, para tomar a devida conduta. E na terceira etapa, depois que eu fiz o exame de todas as partes, eu preciso ver se aonde há dor, né? Se esse paciente está consciente, eu vou perguntar para ele quais são as regiões que está doendo, se ele consegue se movimentar, né? Fazer movimentos. Aí eu posso pedir para ele apontar onde há dor, então pedir para ele movimentar mãos ou braços, né? É importante que a gente tenha uma ideia clara do que você vai fazer para não expor desnecessariamente o acidentado. Eu vou ver se tem um ferimento, com cuidado de não movimentá-lo excessivamente. Por exemplo, eu tenho um acidentado e eu consigo identificar que ele está tendo uma hemorragia na perna, né? Então, eu não preciso tirar a vestimenta
desse acidentado por inteiro. Eu vou tirar a próxima região, vou perguntar se ele consegue movimentar, ele consegue, então não foi uma fratura, não teve fratura exposta, então não precisa eu expor esse paciente demais, tirar a roupa dele, deixar. Eu posso, para examinar o local, tirar próximo ao local para ver a questão do ferimento, a extensão do ferimento. E aí nós temos, agora mais detalhada, eu trouxe, o exame de cabeça, pescoço e coluna dorsal. Como é que vai acontecer isso? Sempre se observar o estado de consciência desse paciente, né, a respiração, como eu falei, eu vou apalpar com cuidado, né, tudo que eu for fazer nessa região de crânio e cabeça, né, o crânio é sempre procurando fratura, procurando hemorragia, depressão óssea, proceder da mesma forma com o pescoço, né, eu vou procurando verificar o pulso, principalmente da artéria carótida, observar a frequência, né, como essa frequência, se o batimento é regular, se não é regular, o ritmo, né, a amplitude, eu consigo sentir com facilidade ou não. E eu vou também passar a mão quanto possível, correr os dedos por essa coluna, vou sentir se há algum deslocamento dos ombros, desde o crânio, os ombros, procurando alguma irregularidade e, claro, se não for um trauma de acidente automobilístico, que ele movimente o pescoço, né, em pequenos movimentos. Eu preciso entender que esse movimento é uma forma lenta, suave, que ele vai tentar fazer, não é um movimento brusco, né? Você vai estar estabilizando essa cabeça, esse pescoço, evitando movimentos bruscos, mas você vai perguntar, né? Você está sentindo dor nessa região? Incomoda? Você consegue mover ou está dolorido ou dormente? Tem formigamento? Então, assim, você precisa fazer perguntas que te tragam um norte para a tua conduta. Porque se esse paciente ele não consegue mexer cabeça, pescoço, eu já preciso mobilizar, eu preciso colocar ele com um colar cervical, deixar com que ele não mexa, para que isso não venha prejudicar a coluna dele ou então provocar uma paraplegia nesse paciente, né? Então, eu vou perguntar, vou entender a natureza do acidente, questão de sensibilidade, vou ver capacidade dessa movimentação dos membros, e aí eu vou confirmar se há uma fratura ou não na coluna cervical, quando ele me relatar que não consegue, ou então que dói, sentir dor, e às vezes nem precisa perguntar ou pedir para mover, né? Quando eu vejo a extensão do acidente, entendo o que aconteceu no ambiente, principalmente quando envolve acidente automobilístico, a recomendação é não movimentar, né? Estabilizar. Eu falo de uma situação em que você pede para movimentar, quando você percebe que não foi algo diretamente um trauma, né? Você pede para ela movimentar. E aí, nesse momento é um momento de inspeção. Você está ali vendo até onde foi a extensão do acidente, até onde foi prejudicado. Na avaliação de tórax e membros, nós precisamos verificar se tem lesão no tórax, né? Se levou alguma pancada, se ficou roxo, porque pode ter sido levemente comprimido e gerado hemorragia interna. Então, se tem dor quando respira, se não tem dor. Eu preciso solicitar que esse acidentado ele movimente os braços ou pernas para ver se ele tem uma incapacidade funcional ou se dói. Localizar o local da dor, edema, marcas, injeções, ver se procurar todo tipo de ferimento, né? Mesmo que seja pequeno, nós precisamos identificar. Muitas vezes esse ferimento, por exemplo, de bala, ele é pequeno, né? Não sangra, ele é profundo e tem umas consequências graves.
Então, apertar cuidadosamente ambos os lados da bacia para ver se não tem lesões na bacia. Solicitar que essa vítima consiga, tente mover as pernas para ver se há também capacidade emocional. Então, tudo aquilo que for relacionado a membros, tórax, e se a pessoa estiver consciente, ela vai conseguir dar um feedback, né? Ok, vai dizer onde está doendo, mas quando o paciente está inconsciente, nós vamos ver a conduta mais à frente, né? Não tem como ser avaliado dessa maneira. Eu não posso pedir para um acidentado que sofreu um acidente de choque elétrico, ou então um traumatismo violento, como eu falei agora há pouco, pedir para ele se levantar ou para se movimentar prontamente, achando que não aconteceu nada, não. Né? Se foi um choque ou foi um trauma, esse paciente tem que ficar imóvel. Tem que ser mantido imóvel, pelo menos para um rápido exame, né, das áreas que sofreram a lesão, e ficar de costas nessa posição que for mais confortável para ele também, até que o socorro chegue. Né? E aí nós temos o exame do acidentado inconsciente. Então, o primeiro cuidado para uma pessoa inconsciente, você tentou, chamou, ela não respondeu. A gente precisa ver se há respiração, se esse paciente, se esse acidentado está respirando. Então, eu preciso ter os cuidados com as vias respiratórias superiores. Pode haver que, devido à posição, né, teve uma queda da língua e está evitando essa respiração. Então, o que a gente faz é uma extensão da cabeça, né? É, colocando para que ele consiga abrir a boca e essa língua seja desprendida. Ou então a gente tem uma posição lateral, que é a posição lateral de segurança, ela vai evitar que esse paciente, se ele chegar a vomitar ou ter alguma reação, ele aspire esse vômito, né, e seja sufocado pelo próprio vômito. Além de que também, se necessário, realizar uma limpeza da cavidade bucal. Né? E aí, nessa outra figura, à direita, vocês podem ver no cenário A, B, C, D, a conduta, né? Como fazer essa posição lateral de segurança. Eu vou colocar um vídeo como fazer essa posição lateral de segurança, bem mais didático, para vocês entenderem um pouquinho melhor. Mas, basicamente, esse paciente, você vai elevar um lado do braço dele no ângulo de 90 graus, e com uma das mãos você vai pegar o outro braço, trazer juntamente ao rosto dele, e vai tentar fletir, puxando pela calça, né, a roupa que ele tiver vestida, essa perna. Como ele vai estar inconsciente, ele vai estar com os músculos mais soltos, né, vai estar mais relaxado. E aí você consegue fletir e trazer esse lado, trazer o lado que você vai puxar da perna para si, para o lado do socorrista. E ele vai ficar nessa posição da figura D, evitando que ele tenha contato com vômito, que faça movimentos bruscos, se machuque, trazendo realmente uma segurança para ele. Então, é importante que seja feita a observação de algumas alterações básicas que podem, assim, trazer uma significativa mudança para essa vida, tanto que, principalmente, falta de respiração, falta de circulação, né? Temos que verificar o pulso desse paciente, circulação, respiração, hemorragia abundante. Você pode ali, contendo a hemorragia, evitar que esse paciente entre em um choque hemorrágico. Perda dos sentidos, quando o paciente tem uma ausência de consciência, que não quando você toma as medidas adequadas, que é o caso desse, por exemplo, de uma convulsão, ele perdeu os sentidos e você coloca numa posição segura para que ele não se machuque, ou então não bronquiaspire secreção, evitar até uma parada cardíaca. Então, essa atitude de uma posição de segurança pode salvar uma vida, assim como também envenenamento. Um resumo da nossa aula, então, o que é importante de hoje destacar para um bom atendimento como socorrista? Primeiramente, eu vou manter a calma, evitar o pânico e assumir a situação, né? Ter o controle da situação.
Antes de qualquer procedimento, a gente vai avaliar essa cena do acidente, vai observar para ver se ela não oferece risco tanto para o acidentado quanto para você, socorrista. Em hipótese nenhuma, ponha sua própria vida em risco. Os circunstantes devem ser, na verdade, os curiosos devem ser afastados desse acidentado, né, com calma, com educação. E esse acidentado ele tem que ser mantido afastado dos olhares dos curiosos, né, porque vai preservar sua integridade física e moral. Precisamos entender que qualquer ferimento ou então uma doença súbita vai dar origem a uma grande mudança no ritmo de vida dessa pessoa, né, do acidentado, vai colocar ele repentinamente em uma situação que ele não está preparado, que foge do controle dele. Então, ao abordá-lo, eu preciso ser precisa, objetiva, clara, né? Explicar a situação e eu preciso, ao mesmo tempo, tranquilizá-lo, falar um pouco de como a situação está sob controle, do que você vai realizar para ajudá-lo e tranquilizá-lo. Porque nós sabemos que essa questão da emoção também fala muito da evolução do acidentado. Então, ele não vai reagir, ele não vai se comportar de uma forma normal. E pode atrapalhar que, se essa emoção subir demais, trazer consequências. Ele não vai, você não vai conseguir ter um bom desenvolvimento, um bom atendimento se ele estiver em êxtase, estiver sem entender o que está acontecendo. Então, precisa que alguém o ajude, né, de forma tranquila, de forma hábil, e ele vai se sentir bem cuidado, não vai entrar em pânico. É de extrema importância isso, né? A intranquilidade dele pode piorar muito o estado dele. Em caso de óbito, são necessárias testemunhas do ocorrido, né? A gente precisa ter a colaboração das outras pessoas que estão envolvidas, não, não agindo apenas como curiosos, mas de fato ajudando, colaborando para o bem-estar daquela pessoa. Então, eu preciso identificar as pessoas que consigam organizar o trânsito, né, que consigam construir uma proteção provisória, dar um limite, um espaço. É muito bom dar tarefas, né? Contar, por favor, você liga para o SAMU, você pega o material que está ali no meu carro, chama o outro, liga para a polícia, então, organiza aí, vai, faz um círculo, faz um semicírculo, vamos dar mais espaço. É isso. Jamais se expõe a riscos, né? Nós precisamos utilizar os EPIs, luvas descartáveis, evitar contato direto com sangue, secreção, excreção e outros líquidos, para evitar inúmeras doenças que são transmitidas através desse contato. Vou tranquilizar esse acidentado. Todo atendimento ao acidentado consciente eu tenho que comunicar o que vai ser feito antes de ser executado, né? Para transmitir uma confiança, para evitar o medo e a ansiedade. Então, oitavo ponto importante: quando a causa de lesão for um choque violento, tem que pressupor a existência de lesão interna. Né? As vítimas de trauma, elas requerem umas técnicas específicas de manipulação, nós vamos ver. Né? Qualquer movimento errado, qualquer atitude que vá movimentá-las de forma brusca, como eu falei, pode piorar esse quadro. Então, a gente recomenda que as vítimas de trauma elas não sejam manuseadas até a chegada do atendimento emergencial. Isso é recomendação do Ministério da Saúde, né? E esses acidentados que são presos a ferragens, que envolvem traumas também violentos, eles só podem ser retirados pela equipe de atendimento emergencial, que tem todo o equipamento, um aparato para isso. Se esse acidentado tiver sede, você não oferece líquido para ele beber, você vai, se possível, né, se ele conseguir aguentar, você não faz, se não, né, se ele insistir muito, você pode molhar uma gaze com água e passar na boca umedecido, não para ele beber. Tá? Eu vou cobrir esse acidentado, muito importante isso, cobrir para conservar o corpo, né, corpo tanto de
de curiosidades externas, como também a temperatura do corpo desse paciente, né? Eu tenho que manter o corpo quente, proteger do frio, proteger da chuva, do calor e etc. Então, tem lugares que a ambulância não existe, ou então vai demorar, então eles só vai poder ser transportado depois que ele for avaliado. Depois que eu estabilizar e mobilizar adequadamente, nós vamos fazer o deslocamento, o transporte desse paciente. Vamos ver também como, mais à frente, como imobilizar adequadamente esse paciente, esse acidentado. Evite movimentos desnecessários. 12. Só retire o acidentado do local do acidente se o local causar risco de vida para ele ou então para o socorrista. Né? Como eu falei, né, situações de risco de explosão, ou então uma estrada perigosa, como ele está colocando aqui, que não tem como você sinalizar, onde é uma avenida muito movimentada, então você só vai conseguir retirar aquele acidentado do local. Só precisa quando for realmente situações assim extremas. E você precisa retirar de forma correta. Né? Paciente imobilizado, evitando qualquer complicação. Tá? Então, é isso, gente. Muito obrigada. Foi muito bom.